Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe agora e sempre. Ande acima. Mensagem 44 do livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua primorosa que poderá sair dele. Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e aos vermes daninhos. Recorde o pão que ele fartará o celeiro. À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que advirão de sua passagem. À face do trabalho árduo, não tema o suor que carregará copiosamente. Centralize a expectativa nas boas obras que surgirão. Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida. Não imagine tão somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de curar. Se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Muito bem. Feito a reflexão, vamos todos nos unir em pensamento e orar ao Pai e a nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdia e de bondade, Cristo, luz das nossas consciências, ilumina-nos nesse instante. Dai-nos inspiração para compreendermos os ensinamentos da Tua Boa Nova, que nesta noite venha ao encontro das nossas consciências e corações. Que eles possam nortear-nos o caminho, que eles possam esclarecer as nossas angústias, os nossos pesares, as nossas aflições, que eles possam direcionar a nossa caminhada, a nossa jornada para o bem, e contigo marcharmos na direção da libertação de nossas almas, dos atavismos da vida, e compreendendo que só em Ti encontraremos a luz necessária para nos encontrar um dia com o Criador. Vem ter conosco, Mestre, abençoando-nos hoje e sempre. Meus irmãos, só mais uma vez relembrando a vocês, no próximo dia 5 de maio, nós vamos estar realizando o nosso 28º chá. Este chá, além de servir para a manutenção de nossa casa, nós também temos como objetivo arrecadar fundos para a realização do nosso 28º Encontro Espírita, que vai ser realizado no início de junho. Então, nós pedimos a vocês uma contribuição, que é o valor do ingresso, vocês contribuem, e nós, como forma de retribuição, a gente oferece o chá para vocês, para que nós todos possamos estar aqui e nos confraternizemos juntos. Vai ser uma noite, um final de tarde maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Dentro de 28 anos de realização do chá, todo mundo ama estar aqui neste evento. Prova que tem gente aqui que conhece e já nos falou que está contando as horas, os dias para chegar ao chá. Então, estão convidados, tá bom? Não se esqueçam, vão estar ajudando a casa. Nesta noite,
nós temos a presença do nosso irmão Antônio Carlos Ferreira, que vai nos falar sobre expiações e provas. E com a alegria no coração, nós o convidamos para a palestra da noite. Antônio Carlos, por favor, é contigo. Você é mais alto que eu, né? Tá bom aqui. Boa noite a todos, a todas. Muita paz para todos nós. É sempre um prazer estarmos aqui para conversarmos sobre doutrina espírita. Eu falo sempre que é conversar, porque aquele que está aqui, olhando para os rostos de todos vocês, não sabe mais do que qualquer um de vocês. Porque o que aprendemos está aqui nos livros da codificação, os livros complementares da doutrina espírita. Porque na doutrina espírita não existe doutos, missionários, não. Nós todos somos aprendizes da vida espiritual, dessa nossa libertação como espíritos imortais. De vez em quando eu vou sair aqui para olhar os que estão aqui, porque o computador está na frente e eu não adquiri muita altura, né? Nem no tamanho, nem nas outras condições. Mas vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Cláudio, eu gosto de fazer esse desafio, porque você viu o silêncio que ficou? Você viu? A gente fala assim, alguém quer fazer alguma pergunta? Silêncio, né? Mas vocês podem ficar à vontade para interromper a qualquer momento, para fazer algum adendo. Porque nós estamos aqui no aprendizado. Eu vou começar aqui. Faça pelo menos uma, né? Passando pelo menos uma, né? E já animam o auditório, né? Pode. Sim, vamos lá. No transcurso a gente vai respondendo, viu? Tá bom. Mas depois a gente revive de novo, relembra de novo essa pergunta. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é o terceiro livro da codificação, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, no item 4, Kardec faz essa observação aqui. Embora não possa ser feito nos diversos mundos uma classificação absoluta, pode, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, basear-se nas referências mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e de provas, onde o mal domina. Nós não conhecemos esse aqui, né? Os mundos de regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousam das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepuja ao mal, e os mundos celestes e divinos. Ele dividiu em 5, né, classes de mundo.
Se a gente colocar de 1 a 5, nós estamos no 2, então nós não chegamos nem à média ainda. Não é? Nós estamos cá embaixo. Então, o nosso entendimento, embora se amplie ano a ano, década a década, séculos a séculos, milênio a milênio, ainda é bem rasteiro em referência a esses mundos de regeneração, felizes e celestes, que almejamos um dia alcançar. A maioria de nós almeja ir para nosso lar, né? Já é um lugar assim mais, mas é bom que a gente pense um pouco além. Tá? Outra questão, os mundos de expiações e provas. Na questão 1001 do Livro dos Espíritos, que fala da classificação das ordens dos espíritos, diz assim: caracteres gerais, predominância da matéria. Sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Somos nós. É para meditar, né? Somos nós nessa atualidade agora. Nós temos essa compreensão, nós temos, sabemos que Ele é. Deus é ou existe? Eu gosto de jogar essas coisas assim para o ar. Deus não existe, Deus é. Nós existimos porque somos as criações dele. Nós existimos em razão dele. Então, como nós somos esses espíritos ainda imperfeitos, não somos maus, mas somos imperfeitos. Porque o mal que cometemos, ele é fruto da nossa imperfeição. E sendo fruto da nossa imperfeição, deixa sempre alguma coisa pendente de reencarnação a reencarnação, que vai ter como consequência as reminiscências, as tendências, né, os recalques e uma série de questões que envolve a nossa mente. Mas o necessário é que, compreendendo essa doutrina, que como Kardec a classificou e a definiu, conceitou e definiu, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos definir assim, ou defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Por isso que todas essas questões que eu aventei anteriormente, isso deixa na nossa mente alguns requisitos. E nós temos nas reencarnações, se não soubermos trabalhar tudo isso, se não buscarmos a felicidade interior, que não está no exterior, se domarmos todos esses pequenos, vamos dizer, defeitos que temos, nós vamos ter uma mente alinhada com os princípios que escolhemos, conforme está lá na pergunta 258 seguintes do Livro dos Espíritos, conforme as escolhas que fizemos para a reencarnação. Porque todos nós, espíritos, embora haja as reencarnações comuns,
nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos matriculados numa escola para aprendermos o que somos. E o que somos não é um corpo, não é uma personalidade que se chama Antônio, Maria, João, Cláudio, etc. Nós somos um espírito imortal que estamos vestidos de um corpo, que tomamos emprestados do fluido ou do fluido cósmico que envolve esse planeta, para aqui aprendermos como espírito praticar na matéria as leis universais. Mas essa inferioridade que nós ainda somos portadores, ainda não permite essa expansão toda. Por isso que, às vezes, estamos na reencarnação e colocamos alguns entraves, alguns sinões, de achar que somos vigiados constantemente, que não temos a capacidade mental de nos gerirmos. E aí achamos que somos cobrados pelos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, o nosso desempenho, as nossas relações aqui na Terra, sendo nos processos da vivência cotidiana, em busca do pão de cada dia, sendo nesses processos da busca da espiritualização, da espiritualidade do ser, da libertação do ser em busca, né, do entendimento como ser universal. Nós só somos cobrados nesse processo reencarnatório por nós mesmos, que quando reencarnamos assinamos um contrato dizendo, eu vou para a Terra fazer isso, isso, isso e isso. E alguém assina embaixo, vai, mas se prepare. Porque quando estamos na reencarnação, nós esquecemos desse contrato temporariamente. E às vezes aqui nos seduzimos pelos prazeres da matéria, que são bons. Mas é preciso que a gente discipline para que essas delícias não venham nos prejudicar. Precisamos, como está no capítulo 17 do Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Para que qualquer que seja a nossa tarefa na Terra, a gente desempenhe bem, consciente de que se temos desafios no nosso entorno, é porque normalmente esses desafios nos pedem mais atenção. No item 18 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vai nos falar assim, no início desse item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem os que se encontram na terra, que ocupem tronos, que jazam sob a palha, mas poucos sofrem bem. E aí nós reclamamos de tudo. E tem alguns de nós que ainda falam assim, eu não pedi para nascer, nem nesse país, nem nessa família, não sei por que eu estou nesse casamento. E esses filhos?
E meu grupo familiar? Aí começamos a reclamar. E aí é que vem a expiação. Quando reclamamos da situação que passamos, da situação do país, da situação do mundo, das condições que estamos vivenciando, é porque estamos expiando. Porque é exatamente a diferença da prova para a expiação, que a expiação é um pagamento. Quem gosta de pagar aqui? Hã? A gente toma empréstimo e aí recebe aquele, né? Maço de dinheiro, o que é bom. Mas daí em 1 mês, 2 meses, 3 meses, começa a pagar. Aí começa o sofrimento. Tá? Então esse é o processo nosso aqui, da nossa vivência comum. Por isso que a doutrina espírita nos pede uma reforma interior. O que é essa reforma interior? Você compreender o que você é e dentro dessa compreensão você colaborar física, mental e espiritualmente para que o mundo seja mais feliz. Poucos sofrem bem. Todos nós aqui temos um perseguidor. Quem é que não os tem? Você sabe o que eu chamo de perseguidor? Celular. Que nos encontra onde a gente estiver. Basta você estar com ele no bolso ou na bolsa. E tem alguns de nós que não suporta ficar sem o danado, desculpe a palavra. Tá ali. Mas o céu está sendo útil agora. Está nos colocando aqui para o mundo. E eu esqueci até de cumprimentar os internautas que estão aí, né? Nos ouvindo em qualquer parte do planeta. Ele é uma máquina fabulosa. Mas às vezes nós usamos essa máquina para espalhar as contendas, as notícias degradantes, as imagens que não elevam ninguém a lugar nenhum. Então é preciso saber usar. E tem lugares, né, que a gente vai que as pessoas estão usando ele indevidamente. No centro espírita, por exemplo, eu estou olhando, tem alguma coisa que eu posso resolver dentro do centro espírita, dentro de uma sala de cinema, dentro de uma sala de teatro, olhando o celular? Tem alguma coisa que possa acontecer em nossa volta que eu, olhando o celular, vou resolver? Não. A pessoa está fora do presente, buscando as fantasias que estão em volta. E para a gente viver bem, a gente tem que se focar no presente, no agora. No momento que estamos. Se é uma notícia que não vai construir nada para ninguém, vai trazer pavor, sofrimento, pô, tem um baldinho ali em cima, rapaz, ó, o dedo é só tocar nele. Ah, mas eu achei importante. E alguns que não sabem classificar o que é bom, o que é importante, ou o que é útil, fala assim, eu achei interessante. E manda para frente. Então, não sabem sofrer. Ou aquelas pessoas que, tendo qualquer mazela física, você não pode encontrar na rua. Ô, meu irmão, você não sabe como é que eu estou. Sente dor da unha do dedão do pé até o último fio de cabelo aqui. Conta e narra aquilo. Eu tive em tal médico, eu fiz tal exame. E hoje é uma parafernália de exame, né? E você vai, você sai de um consultório médico virado aos avessos, que ele descobre tudo que você tem. E as pessoas, às vezes, se sentir contente com isso. Que ela pode ver o seu estado físico para, né, preparar o seu estado espiritual, inclusive para curar o físico, elas sofrem.
Elas se desesperam. Nós temos uns 50 focos de guerra na Terra, hoje. Mas tem 2 que estão mais em voga. Um já passou, porque ele já está indo para os 2 anos, né? Ou já passou de 2 anos, você não vê mais falar nele. Está acontecendo a mesma coisa, o mesmo absurdo do início. Mas um está recente e as pessoas se apavoram. E se soltarem uma bomba atômica lá? Bom, vamos sofrer algumas consequências. Mas eu lembro que quando, nos anos 60, 50, 60, 70, explodiam 1000 bombas atômicas por aí, nos desertos, nas ilhas oceânicas. Isso não desequilibrou o planeta em nada. E se de repente nós desencarnarmos? Eu pergunto, vocês vão dormir com essa mesma roupa que vocês estão aqui? Nós vamos dormir com essa mesma roupa? Não. E quando tirarmos essa roupa, vestirmos outros, vamos deixar de ser nós mesmos? Não. É a mesma coisa desencarnar. Nós temos um companheiro, o André Luiz Peixinho, estava fazendo assim uma live. O coração resolveu parar naquele momento. E aí? Foi para o mundo espiritual. Está lá junto com seus amigos agora, discutindo as relações universais do espírito eterno em outra dimensão. Era uma pessoa lúcida. E assim a gente precisa ser. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Claro que a gente não pode se conformar, não. Ou não pode ficar num canto parado. Você busque todos os recursos. Mas você sabe que aquele é um processo que você precisa superá-lo. É um processo que você precisa ir além. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Não é Deus que recusa a consolação. Somos nós mesmos que, pelos nossos desequilíbrios, não conseguimos a consolação, não conseguimos a vivência de uma vida feliz, de uma vida útil. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado à força, como a recompensa será a resignação e a coragem. Então, diante da vida, a gente tem que ter coragem de enfrentar as situações. Claro que se a Carlos aqui, Caminheiro da Esperança, oferece uma terapia espiritual, nós devemos buscá-la. Mas nenhum Cristo curou todas as pessoas. E era um alvoroço. Você já pensou alguém estar dentro de uma casa e alguém destelhar a casa e descer alguém numa maca, que não eram as macas que a gente tem hoje, né? Era uma esteira, né? Para dentro da sala da casa de Pedro. E o Cristo lá pacientemente recebia todo mundo. Não tem um ato que ele falava, não pode ser assim. Acolhia as pessoas. Quando podia, restaurava a saúde delas. Mas restaurava a saúde e falava assim, vá. E não cometam os mesmos erros, que lá está escrito como pecados, para não que lhe ocorra coisa pior. Porque a recidiva é pior do que o processo. Construir isso aqui foi difícil, mas foi uma obra só. Agora tente derrubar isso aqui e reconstruir. Ou fazer uma reforma ali. Reconstruir é um processo muito mais sofrido, dolorido. Então, se a gente, em cada encarnação,
trabalhar as nossas qualidades e educar os nossos defeitos, claro que nós vamos sair daqui numa situação exitosa. E André Luiz colocou nos seus livros um umbral, que é também um tipo de expiação, e as pessoas falam assim, mas será que eu vou para o umbral? Vai não, gente. Vai não. Mas pode ir? Pode. Se em algum momento da nossa vida nós tivermos sentimentos de culpa enraizado na alma, que a gente não consiga se perdoar e perdoar o outro. É uma expiação tremenda. Que você cristaliza aquela situação de algum sofrimento passageiro, que você acha que o outro lhe atingiu, quando na verdade você está precisando desse processo para se reeducar, e não consegue se perdoar o outro, carregando raiva, remorsos, traumas diversos, aí você vai parar onde? Porque no Evangelho tem, onde estiver o seu tesouro, está o seu coração. Se o tesouro está no bem, se você consegue superar, mesmo com a ajuda de um profissional, mesmo com a ajuda do atendimento fraterno no centro, né? O profissional que eu falo é psicólogo, psicanalista, psiquiatra, o pessoal do atendimento fraterno aqui, o padre, o pastor, o pai de santo, seja quem for, você vai se ajudando, você vai se auxiliando. Porque o progresso nosso se faz na relação de fraternidade que nós usamos uns para com os outros. Por isso que o Evangelho encabeça um capítulo dizendo, fora da caridade não há salvação. Mas a gente acha que a caridade é dar uma cesta básica? Isso é obrigação social, obrigação humana. Porque o próprio Livro dos Espíritos diz, uma sociedade que alguém, é um comentário de Kardec, numa sociedade que alguém passe necessidade, fome, pode se considerar uma sociedade avançada, mas jamais uma sociedade civilizada. É só ler lá no Livro dos Espíritos, está lá. A caridade verdadeira é você entender o outro, acolher o outro, abraçar o outro mesmo quando ele erra. Ué, Antônio Carlos, não está assim no Livro dos Espíritos. É o BIP lá, né? Benevolência para com todos. Acolher o outro. Indulgência com as faltas alheias. Compreender o outro. Perdão das ofensas é você abraçar o outro. Porque o próprio Cristo diz, quando Pedro lhe desafiou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o outro? 7, como diz os antigos escritos. Ele falou, não, Pedro, não 7. Mas 70 vezes 7, cada uma falta. É um processo. Mas alguém pisa no calo e a gente leva aquela dor pelo resto da vida. Quando a gente devia procurar o primeiro podólogo que existe para, cortar o calo, tratar o calo. E o podólogo da nossa alma se chama imortalidade do ser. E quem cuida disso aqui na nossa Terra é Jesus. Em outros planetas, outros seres como Cristo cuida disso.
A recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Quando a gente vem reencarnar aqui, a gente traz tudo isso. Leia um livro, Os Mensageiros, de André Luiz. E lá tem o Centro dos Mensageiros, em que lá são preparados esses que se arvoram a falar sobre doutrina espírita, os médios. Lá tem o nome de doutrinadores, né? Aqueles que dialogam nas reuniões mediúnicas. E de milhares que saem de lá, só alguns têm sucesso. Por quê? Porque chega aqui o orgulho e a vaidade montam. E aí a gente acha, nesse processo de inferioridade nossa, que alguém está nos julgando. Mas o julgamento é nosso mesmo. Porque se eu tenho uma consciência plena do que eu faço, o que é que importa o julgamento? Por que eu tenho que trazer o lixo dos outros para dentro da minha casa mental? Então, você passa do processo de expiação, que é essa vivência do sofrimento, que é normal para um mundo de expiações e provas, porque, como eu li aqui no Evangelho, nós somos espíritos ainda perrengues, difíceis. Você vê que é difícil o nosso entendimento até com uma outra pessoa, ver os relacionamentos conjugais. E você bota 100 casais que já têm há mais de 5 anos e pergunta-lhes: você falou para o seu cônjuge hoje que eu o amava? 10 vão responder talvez que sim. 90, não precisa. Mas nós precisamos de nos alimentar todo dia, né? Senão o corpo não se sustenta. Por que se sofre? Se Deus é justo, a causa tem que ser justa. Os ensinos de Jesus põem os homens na direção dessa causa. A causa é revelada completamente pelo Espiritismo. O Espiritismo, através dos princípios norteadores, vai nos esclarecendo, nos libertando. O Espiritismo é uma doutrina altamente humanitária. Por isso que em toda casa espírita tem sempre uma obra social. O pessoal fala assim, assistencialismo. Mas não importa, o sofrimento, quando chega à sua porta, seja ele físico ou mental, você tem que cuidar dele. Mas eu vou dar uma vara para o sujeito pescar. Você não sabe nem onde tem peixe. Não adianta dar vara se não tiver o anzol. Não adianta dar o anzol se não tiver a isca. Não adianta dar a isca se a pessoa não tem a paciência de sentar à margem da fonte e ficar lá 2, 3 horas, 4 horas para pescar um peixe. Então é fácil dar vara? Não. Deu peixe. Depois ensine a técnica como pescar. Bota um xerenzinho dentro da água para os peixes aflorarem. Então o processo é esse. Então a doutrina espírita ela nos está dando um curso para nós nos libertarmos das expiações. Porque expiação é pagamento, como eu falei, e pagamento é difícil. E as aflições, ela tem as causas atuais, que são evitáveis. Eu sou velho, mas sou aventureiro. Deixa eu contar que a gente só sabe a história da gente, né? Vou fazer umas trilhas aí, tem que subir ribanceiras.
Se eu cair dali e machucar, a responsabilidade é de quem? É do guia que está me levando? Não, é minha. Se eu descobrir que eu não tenho força para fazer, eu não vou. É muito mais fácil. Se eu descubro que sentar numa bodega para tomar uma cerveja, depois vai me dar uma ressaca tremenda, é muito melhor eu sentar e tomar um suco ou uma água de coco. Então, às vezes, as expiações vêm porque nós não sabemos evitar. E a doutrina espírita vai nos ensinando isso. As causas anteriores são inevitáveis. Porque umas têm a causa na vida presente, outras fora dessa vida. E as que estão fora da vida é porque nós, em outra encarnação, pela nossa ignorância dos processos espirituais, não soubemos evitar. Se nós queremos esse mundo de regeneração o mais breve possível, que esse mundo de regeneração seja feito hoje. Seja construído agora. Que eu seja fraterno. Que qualquer ato de violência, interna ou externa, seja evitado. Eu ouvi um pensamento, eu não sei se eu vou poder traduzi-lo todo. Diz assim: o bruto, quando confrontado por outro do mesmo jaez, do mesmo estirpe, para livrar-se dele, elimina o seu corpo, pensando que elimina o ser. Como o ser é imortal, vai continuar cometendo as mesmas brutalidades. No mundo espiritual, atingindo aquele que o eliminou através das tenazes obsessões que nós entendemos. O mundo ainda não entende isso, não. Mas na sala mediúnica, quantas vezes a gente vê as tramas do destino sendo essas causas? Porque nós somos brutos, achando que devemos. Evitar o outro com violências. O sábio sabe que consegue transformar o outro através da educação. Mas a educação não se resolve abruptamente. Leva tempo. E nós temos paciência, nós temos caridade para isso, por isso que passamos por esses processos expiatórios. As causas das aflições que são evitáveis: ambição, orgulho. Mas voltando à ambição, eu não posso almejar ser melhor na minha profissão. Isso não é ambição, não. Contanto que você não atropele ninguém na sua frente, você está colaborando com o progresso. Ambição é você querer passar por cima de tudo e de todos. É você não ver na sua frente, que é misturado com outros defeitos, a pessoa, seu vizinho, comprar um carro novo que é melhor do que o seu. O seu já tem 10 anos. Ele todo ano troca de carro. Não pode o farol mudar no carro que já trocou. Imprevidência, falta de ordem, desejos sem limites, mau comportamento, falta de perseverança, união sem a participação do coração.
Vocês acham que existe amor à primeira vista? Existe? Existe ou não existe? Opa, gostei de ver. Existe paixão, atração, desejo à primeira vista. Amor é uma construção de convivência. Você admira a pessoa, se une a ela, ou conjugalmente, ou através da amizade, ou através de uma sociedade, e aí você vai aprender a amar através da convivência, do embate das diferenças, de ser resiliente com o outro. Então, quando as uniões, quaisquer que elas sejam, não tem a participação do coração, do sentimento, elas se rompem. Você pode assinar 1001 documentos, elas se rompem. Porque um não vai suportar um momento de humor descontrolado do outro. Não vai saber calar. Não vai ter paciência de esperar para daqui a pouco responder. Mas tendências não combatidas na infância, disputas funestas por excesso de suscetibilidade, doenças e aleijões por excesso de intemperança, coração ferido, causas o que fizemos e o que deixamos de fazer. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Aflições inevitáveis, golpes da fatalidade. Você sai daqui, seu coração para ali, você sai desapercebidamente, o cara vem em velocidade com a moto, um carro lhe atropela. Você vai fazer uma viagem e o carro bate, vira, o avião cai. Se você tiver desencarnado, desencarnou ali. Se não tiver desencarnado, você vai perder o avião, a moto vai passar riscando o seu ouvido, né? O avião vai cair, você vai ser expulso do avião e fica sentado lá no meio daquela confusão toda. Porque a morte só acontece quando ela é para acontecer. Ninguém morre de véspera. Nós temos um período, cara, não tem uma hora, mas tem um período. Quando ocorre, você tem que estar com o passaporte aberto e a mala pronta. Eu, por exemplo, que já passei dos 70, já está aberto há muito tempo. Então eu vou sofrer uma expiação, porque eu sei que o corpo vai morrer daqui 1 minuto, daqui a alguns anos. Não, eu vou curtir o que eu puder. Atender os desafios de Cláudio. Foi ontem, Cláudio? Foi ontem. Você vai, Antônio Carlos? Por favor. Qual é o assunto? É esse. Vou falar um pouco desse. O outro focaria de outra maneira. A gente foca, né, as expiações e provas assim. O mal que fizemos noutra vida, na maioria das vezes, as aflições inevitáveis. São os traumas, os recalques, os medos que a gente tem. Não tem pessoas que têm medo de ficar num espaço fechado? Normalmente foi enterrada viva ou alguma coisa aconteceu que ela ficou prisioneira de um cubículo há muito tempo. Porque a gente era bonzinho antigamente, viu? A gente colocava assim, 50 pessoas encostadas numa parede e fazia outra parede de junto, assim, emparedava aquelas pessoas ali. Era uma bondade infinita. A pessoa morrer ali sufocada viva. Enquanto ela estava ali, você estava construindo uma parede ali em volta. Você enterrava as pessoas no chão e passava com o rebanho de cavalo por cima. Aí chega agora, você tem uma dor de cabeça insuportável, uma enxaqueca que não passa, não tem remédio que passa. Por quê? Fez uma dessa. Pelo menos agora você só tem uma enxaqueca, que vai lhe deixar alguns dias lá no quarto escuro, aí tudo.
Mas são essas coisas de outra encarnação que nós fizemos. Perda de entes queridos, isso aqui é uma coisa inevitável. Às vezes as pessoas se programam para vir aqui reencarnar só 5 anos, 10 anos, 1 ano, 20 anos. Quando elas se vão, a gente sofre. Mas se a gente for consciente da imortalidade, elas se vão, a gente vai agradecer por aquele tempo que ela passou conosco, pelo aprendizado que nós pudemos proporcionar e que elas também puderam nos proporcionar. Mas tem condições que a pessoa desencarna com 80 anos e a pessoa fica inconformada. Poxa, gente. São os planejamentos que nós mesmos fizemos aqui. Perda do arrimo de família, acidentes fora da previdência, revés da fortuna, flagelos naturais. Vem uma enchente e acaba com a cidade. Derruba as casas, destrói vidas. Mas também esses flagelos destruidores, muito dependem de nós. Eu era meninote aqui em Conquista, morava aqui perto da São Geraldo, tinha uma vala, que eu devia ter um metro de altura, mas tinha uma vala que me cobria, que descia as enxurradas aqui de cima. Hoje é a mesma coisa, a gente asfaltar a estrada, esquecer de manter uma canalização embaixo. Aí carrega os carros lá embaixo. É o que é isso? Acidentes fora da previdência, imprevidente. Mas os governantes não gostam de fazer trabalho que fica dentro do chão, não. Quem votou nos governantes? Quem colocou eles lá? Eu quero parques bonitos. Se eu quero parques bonitos, eu faço igual um que tem na Oliva Flores, que é o dono do imóvel que é de frente, que banca. Se eu quero uma praça bonita, junta os moradores dali e cuida da praça. Mas vamos fazer a obra que é necessário fazer. Isso é ser cidadão do 3º milênio, que a gente só começou agora. Doenças de nascença, deformidade, idiotia, imbecilidade. Foi orgulhoso, nasce na condição mais humilde. Foi mau filho, poderá sofrer com os filhos também que são difíceis. Aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei, porque falhei. Então, as nossas aflições, elas devem ser trabalhadas para que eu saia da expiação para a prova. Que a prova é quando eu passo por todos os sofrimentos, mas agradeço a Deus por isso. Chico estava com quase 92 anos. O repórter foi perguntar: mas Chico, porque precisava de alguém segurar ele de um lado e alguém do outro para ele ir lá para a casa da prece em Uberaba. Ele morava ali mesmo, mas para ele ir para o salão. Mas Chico, que situação a sua? Meu filho, situação nenhuma. Eu estou bem, eu estou feliz, o corpo é que não corresponde mais aos meus comandos. Mas eu estou tranquilo. Já lhe falaram o dia que você vai desencarnar, Chico? Não. Mano, eu tenho me evitado desse problema. Mas eu sei que eu vou desencarnar no dia que a nação brasileira estiver feliz. O Brasil ganhou a Copa do Mundo às 5h30 da tarde e desencarnou às 6 horas. Foi notícia de fundo, porque todos nós estávamos comemorando, né? Que o Brasil ganhou. Não foi 6 horas, não. Foi, acho que 2 horas da tarde que o Brasil ganhou. Naquela época. Então, são esses espíritos que não sofrem. Irmã Dulce aqui na Bahia tinha só um pulmão com 30%, 40% e fez uma obra monumental. Uma vez ela foi a um grande empresário em Salvador pedir ajuda, ele deu uma cusparada no rosto dele. Se fosse comigo, Ave Maria, o sangue ia subir pela cabeça, né? Ela falou: meu filho, o que eu mereço você já me deu.
Agora, ajude os meus doentes. Aquele espírito endurecido não teve outro meio de não abrir o cofre, né? É assim que a gente ensina os brutos, através da humildade. Aflições, significado da aflição. Meio de progresso, advertência de que se procedeu mal, da experiência, faz sentir diferença entre o bem e o mal, faz ver a necessidade de se melhorar, são bênçãos de Deus. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam. Portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Se você desviou, tem que voltar para a estrada principal. Não vá pelos desvios. Arrependimento ou revolta. Arrependimento, aceitar as provas, pode escolher as provas, quer reparar o mal. Seus sofrimentos são expiações do passado e prova para o futuro. Resultado, as provas da vida o fazem progredir. Revoltado, não aceita as provas, as tribulações que são impostas, seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus. Resultado, tem que recomeçar as provas. Se a gente é revoltado, a gente tem que recomeçar, tem que reconstruir. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem a revolta contra Deus. Que normalmente a gente se revolta contra Deus. E tem uma nossa poetisa aqui de Conquista, que sintetizando isso, provas e expiações, ela escreveu no seu livro Diagramas dos Rumos, um poema que se chama Mesmo Assim, que ela nos diz assim: mesmo que eu viva submerso, arrastado pelas forças das torrentes, pés no lodo, face vergastada pelo lacto de todo o sofrimento, mesmo que o insensível não pressinta a carícia da chuva em fios prangentes, o aroma do jasmim em lufadas mornas, e deixe de sorrir, obtuso e ausente. Mesmo assim, eu, ser imortal, cantarei a alegria de viver, livre em liberdade total, mesmo que esse corpo eu perder. Maria da Guimar Ferreira, livro de Diagrama dos Rumos. No mais, muito obrigado e que tenha boas expiações e excelentes provas na vida. Que essas palmas retornem para cada um de vocês, em forma de carinho e de afeto. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso irmão Antônio Carlos, que tão gentilmente atendeu o nosso pedido para estar aqui nesta noite. Rogando a Jesus que o ilumine, proteja e inspire cada vez mais, Antônio Carlos. Estar ciente dessas benesses que a doutrina espírita traz para a gente realmente são luzes que direcionam a nossa jornada, a nossa caminhada. E que bom que todos temos a oportunidade de ouvir ensinamentos desta natureza, deste quilate, porque para nós se renova a esperança no coração, a alma se regozija de paz e de serenidade e faz com que a gente realmente impulsione os nossos esforços para nos melhorar sempre. Que Jesus, esse sol maravilhoso que ilumina todos os dias a nossa jornada, permaneça presente e faça de nós seres humanos melhores, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, irmãos em Deus melhores, compreendendo-nos sempre uns aos outros.
essa missão para que todos nós nos tornemos, de fato, homens e mulheres de bem. E que as expiações e as provas nunca nos detenha diante do desafio, mas, sabedores que o Cristo está de mãos dadas conosco, marchemos, porque a vitória de cada um de nós sobre nós mesmos é inevitável. Nesse momento, nós estamos nos despedindo dos nossos irmãos internautas, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que os ilumine, os proteja, ilumine os seus lares, os seus corações e todos que estão com vocês nesta tarefa gloriosa do processo reencarnatório. Que vocês se deem as mãos e se iluminem, se entendendo, compreendendo, tolerando e tendo paciência sempre. Uma boa noite e nos encontramos na próxima semana. Até a quarta-feira que vem. Muita paz a todos.